Na segunda metade do século XX, o mundo testemunhou uma das épocas mais tensas e influentes da história moderna, a Guerra Fria. Esta era foi marcada por uma intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que moldou as políticas, a cultura e as alianças globais por décadas. Bloqueio de Berlim. O bloqueio de Berlim foi uma crise durante a Guerra Fria em que a União Soviética bloqueou o acesso terrestre e fluvial a Berlim Ocidental, controlada pelos aliados. Isso foi em resposta à criação da moeda alemã ocidental pelos aliados. Os aliados organizaram uma gigantesca operação de abastecimento aéreo para suprir Berlim Ocidental, conhecida como Ponte Aérea de Berlim, que durou quase um ano e forçou a União Soviética a suspender o bloqueio. Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia começou quando a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e China, invadiu a Coreia do Sul em uma tentativa de unificar a península sob um governo comunista. Os Estados Unidos e outras nações ocidentais intervieram em apoio à Coreia do Sul. O conflito resultou em um impasse e um armistício foi assinado em 1953, deixando a Coreia dividida ao longo do Paralelo 38. Construção do Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim foi uma resposta direta à crescente migração de alemães orientais para Berlim Ocidental. Em 1961, o governo da Alemanha Oriental, apoiado pela União Soviética, ergueu um muro de concreto e arame farpado ao redor de Berlim Ocidental para impedir a fuga de cidadãos para o lado ocidental. O muro simbolizou a divisão ideológica da Guerra Fria e permaneceu como uma barreira física e psicológica até sua queda em 1989. Crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis em Cuba ocorreu quando os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba. Isso desencadeou uma crise que levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Após intensas negociações, a União Soviética concordou em retirar mísseis em troca da retirada dos mísseis americanos da Turquia e Itália, evitando assim uma confrontação direta entre as superpotências. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. Inicialmente uma luta contra o domínio colonial francês, se transformou em uma guerra civil entre comunistas vietconguês e o governo sul-vietnamita. Os Estados Unidos intervieram diretamente em 1965, mas enfrentaram uma resistência feroz e crescente oposição doméstica. A guerra terminou em 1975 com a vitória do Vietnã do Norte, resultando na reunificação do país sob o domínio comunista. A principal conclusão sobre a Guerra Fria é que foi um período de intensa rivalidade geopolítica, ideológica e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ocorreu aproximadamente entre 1947 e 1991. Apesar de não ter havido um confronto militar direto entre as duas superpotências, a Guerra Fria deixou uma marca significativa no mundo moderno. Os principais elementos desse período incluíram uma corrida armamentista nuclear, conflitos por procuração em várias partes do mundo, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, e uma competição pela influência global por meio de alianças militares e econômicas. A divisão bipolar entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e pela URSS dividiu o mundo em dois sistemas antagônicos: o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pela URSS. No entanto, a Guerra Fria teve consequências ambíguas. Por um lado, impulsionou avanços tecnológicos e científicos, como na corrida espacial, que promoveu a exploração do espaço. Por outro lado, gerou tensões e conflitos, resultando em milhões de mortes e enormes custos humanitários. O colapso do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991 marcaram oficialmente o término da Guerra Fria. Desde então, o mundo entrou em uma nova era de relações internacionais. No entanto, muitos dos legados desse período continuam influenciando as políticas globais contemporâneas.